Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 26, o dia que eu deveria ter soltado esse vídeo. E eu só vim aqui pedir desculpa pra vocês pelo atraso no vlog, porque eu tô enlouquecida, não consegui editar esse vlog ainda. Então, bom, vocês vão ver o dia que vai sair, mas espero que quarta, no máximo quinta-feira, eu coloque este vídeo no ar, tá? Só pra avisar vocês, desculpa pelo atraso. Bom vlog pra vocês. Oi galera, começando mais um vlog. Hoje é terça-feira, dia 12. E eu li no finalzinho do vlog que saiu no anterior, eu falei que eu tinha recém terminado Um Lugar Bem Longe Daqui, que foi um livro maravilhoso, entrou pra minha lista dos favoritos porque ele, sério, é muito incrível. E eu falei que eu leria o The Darkman, que é um livro ilustrado do King sobre o Homem de Preto, Randall Flagg, né? E ele, como é ilustrado, ele tem muito pouco texto, várias imagens lindíssimas. Ó, vou mostrar só essa aqui pra vocês. Abri aleatório, tá? Todas as ilustrações desse livro são do Glenn Chadbourne, que já ilustrou vários livros, aparentemente. Aqui tem um pouquinho dele. E as ilustrações dele são todas feitas a caneta e tinta. Eu achei lindíssimo esse traço, super sombrio, super combina com a pegada do livro. Mas o texto em si me parece mais assim um poema falando, né, do Homem de Preto e tal. É uma coisa bem estranha, sabe, de ler. Se tu lê cada página, né, cada duas páginas tem ali uma, duas linhas do texto. E o que mais chama atenção, claro, são as ilustrações. E tu vai lendo, não faz muito sentido, as coisas não se conectam bem. Claro que dá pra perceber que são parte de um poema, ou foi essa maneira que eu entendi. Mas no fim do livro tem o texto inteiro corrido, que dá 3 páginas. E dá pra entender um pouco melhor assim, o contexto do texto, mas é muito esquisito ainda assim. Eu adorei o livro pelo conjunto de texto e ilustrações e saber de quem estava falando. E já tendo lido alguns livros em que Randall Flagg aparece, o que me ajudou bastante. O final disso aqui é muito legal, deu um grito quando eu vi uma das ilustrações aqui, achei muito, muito massa, fiz umas conexões. Várias das ilustrações parecem ter muitas referências às histórias do King. Eu vi referência a It, a Brick 8, Joyland. Nossa, muitas mesmo. Vários outros que agora eu não vou lembrar o nome. 1922. Aquele do milharal lá, que eu esqueci o nome agora. Enfim, um monte de referência que posso estar muito louca, porque a gente sempre quer encontrar referências, né, nos livros do King. Qualquer coisinha que aparece, tipo, nossa, é referência de tal livro. Eu sou dessas. Então, pode ser que não, mas pode ser que sim. Gostei, achei super interessante, adoro ter livros desse tipo diferentes aqui. Vai ficar junto com o N, esse meu aqui, que o N também é maravilhoso. E agora eu decidi que vou ler A Garota do Lago. É um livro que eu comprei no finalzinho do ano passado. A diagramação dele me parece ser bem tranquila, então acho que vou ler rápido. É uma história em que essa menina se chama Becca. Ela é super querida, super gentil, talentosa, enfim, sei lá. Foi assassinada nessa cidadezinha e ninguém entende muito porquê. Tá todo mundo tentando entender o que aconteceu e levantar suspeitas e tal, porque não tem pista nem nada, aparentemente. E existe essa jornalista que se chama Kelsey. Ela vê a notícia e vai pra essa cidadezinha pra investigar, eu acho. E ela parece que vai ter algumas conexões aí com a vida da Becca e vai descobrindo várias coisas ao longo, né, pra desvendar esse mistério todo. E, assim, não me parece nada super inovador, mas tô animada. Muita gente falou muito sobre esse livro quando ele saiu, né, porque vocês sabem que eu sou atrasada nos hype. Então, tô a fim de ler. Acho que vai ser uma boa pausa, porque agora as coisas estão realmente voltando, né, trabalho, mestrado e tal. Então, pode ser um bom escape. É isso então, até a próxima atualização. Hoje é sábado, dia 16, se eu não me engano. E comecei agora de manhã, tomei meu café, acordei meio cedo até. E li um capítulo agora de A Garota no Lago. Garota do Lago. Nossa, tá ruim. E eu não tava
eu tô recém na página 50, acabei de chegar. E eu não tava, assim, tão investida na história até agora, mas, de novo, eu não tava conseguindo ler tanto, porque eu tava lendo só de noite, antes de dormir. Durante o dia não tava dando tempo, e na verdade a culpa é completamente minha, porque passei muito tempo perdida em Instagram e Facebook de novo. Preciso, de alguma forma, acabar com esse hábito ruim, mas vamos ver. E tá, eu não tava tão investida na história por isso, porque de noite eu tava muito cansada, eu tava acordando muito cedo essa semana, porque teve o evento do mestrado, né, e fuso horário, aquela coisa toda, eu tava acordando 6 horas da manhã. E daí, por isso, de noite eu tava conseguindo ler um capítulo, às vezes nem isso. Então, assim, sabe, eu não entrei na história. Agora, de manhã, que eu tô acordada, tô disposta, é sábado, eu não me sinto culpada de ficar lendo, enquanto eu, na verdade, teria que trabalhar ou fazer coisa do mestrado. Apesar de que eu vou fazer essas duas coisas hoje também. Tá nos meus planos, pelo menos. Eu consegui engatar um pouco mais na leitura e me investir um pouco, mesmo que tenha sido só em um capítulo. E eu tô gostando da história. Eu já tenho um suspeito aqui, que não deve ser, na verdade, porque me parece que essa história tá cheia de segredos. Eu acredito que eu tenha contado mais ou menos o resumo da história. E vamos ver. Me parece muito interessante. Essa história me lembra uma outra que eu já li, mas eu não tô lembrada qual é. Não, parece uma série que é baseada numa história da Gillian Flynn, se eu não tô muito enganada. Objetos Cortantes? Eu acho que tá um pouquinho aí nessa vibe. Eu só vi a série, não li o livro, tá? Gostei bastante. Mas, enfim, tá nessa vibe aqui de, né, um caso, um assassinato aconteceu, uma jornalista de fora chega nessa cidade pequena, onde todo mundo se conhece, pra investigar. A família da menina que foi assassinada é muito influente, tem muito dinheiro, são muito conhecidos e tal. Tudo muito estranho nesse caso, por enquanto. E a jornalista, essa Kelsey, ela acabou de falar com o delegado da cidade. Então, vamos ver como essa relação aí vai se firmar ao longo do livro. E eu tô animada. Eu tava decidindo pegar outro livro pra ler ao mesmo tempo desse aqui, porque eu não tava tão investida, mas era essa questão de tempo mesmo pra ler. Mas decidi que eu não vou, por enquanto, pegar, não. Eu tô querendo muito ler O Terror a Bordo, que foi organizado, editado pelo King. E esse livro é um daqueles que eu quero ler de dia, sabe, assim, porque eu talvez fique com medo de ler de noite. Na real, não é nem isso. É que são todas histórias de terror que se passam dentro de avião, né? E daqui a algumas semanas eu vou pra São Paulo, daí eu vou ter que entrar no avião. Então eu acho que não vai ser uma boa escolha, né? Tendo, assim, uma viagem. Não é uma viagem, né? Enfim, não tô indo pra passear, mas tá, tudo bem. É isso, tô me enrolando já, né? Pra variar. Oi, galera. Hoje é segunda-feira e no final de semana eu consegui ler bastante de A Garota do Lago. Eu li sábado bastante e domingo eu achei que eu quase terminaria o livro, mas domingo eu li quase nada, só li de noite, eu li um pouquinho antes de dormir. E hoje de manhã eu li um pouquinho também, mas eu ainda não parei pra pegar. Como eu tenho horrores de coisas pra fazer, de questões de trabalho, de freela e do mestrado, que eu preciso entregar mais uma parte do meu livro agora sexta-feira, que ótimo, ou sábado, eu tô tentando me organizar de uma forma que seja mais, assim, cronometrada, mas que eu consiga fazer. Então hoje tá dando certo por enquanto, meu dia ainda não terminou. Mas eu me organizei assim, eu tenho 2 horas pra fazer tal coisa, 2 horas pra fazer tal coisa, 3 horas pra fazer tal coisa. Claro, parar pra almoço, parar pra um cafezinho. Agora eu tinha me programado pra fazer uma pausa pra comer alguma coisa, então por isso que eu vim gravar. Mas quero falar que, primeiro, A Garota do Lago tá muito legal. É um daqueles livros, assim, que, claro, cheio de segredos. Por enquanto, ainda... Não é por enquanto, na verdade. Ele não é um daqueles livros que eu tô, tipo, meu Deus, é o melhor livro que eu já li na minha vida. É incrível, não sei o quê. Não é. Mas é muito legal. É um ótimo passatempo. A leitura passa super rápido, porque eu li 100 páginas assim, domingo, sábado.
E então eu tô gostando, é um ótimo livro pra poder, sabe, desligar um pouquinho, prestar atenção numa outra história, em alguma outra coisa. Não é livro pro mestrado, é um dos que eu comprei ano passado porque, acho que é porque tava barato, nem me lembro. E é isso. Daí, quero mostrar pra vocês, porque hoje eu tô bem em cima de organizar a escrita do meu livro. Eu já tenho uma parte pequena, né, do geral escrita, porque eu mandei essa parte pra conseguir entrar no mestrado, né, a gente tinha que mandar uma parte de texto de ficção e eu vou seguir nessa história. Eu ainda não vou dizer qual é a história, qual é o enredo pra vocês, mas quando tiver mais próximo de finalizado, ou enfim, eu conto em detalhes. Mas quero mostrar pra vocês, olha só que tá bem legal. E eu sou louca dos post-its, né? Vocês sabem. Barulhos chatos são da persiana que tá batendo. Mas decidi pegar a mesa de vidro aqui da sala e colocar os post-its que eles colam mais fácil. Nesse caderno aqui tá cheio de anotação, cheio de coisa. Eu sou louca dos post-its, vocês já sabem. Então no meu computador também vive cheio de post-it pra eu lembrar de pesquisar coisa, ou sei lá. Tem coisa de trabalho ali, mas também tem coisa do mestrado. Aquele documento do Word tem coisas grifadas que são, enfim, partes específicas, são comentários ou coisas que eu tenho que arrumar e escrever. Aqui eu organizei, ele tá bagunçado porque faltou espaço na mesa, mas eu comecei a colocar mais ou menos a ordem dos acontecimentos principais, então cada cor é uma personagem. E alguns comentários específicos, tipo, eu tenho que reescrever algumas cenas, ou sei lá, umas dúvidas que eu tenho que eu preciso repensar. Aqui é um outro tipo de capítulo, então por isso que tá nesses papéis diferentes. Enfim, é assim mais ou menos que eu tô organizando. Depois eu vou reorganizar a partir disso aqui, aquele documento lá, pra eu poder ter a estrutura certinha da história. E mais ou menos é isso. Não sei se vocês me acharam completamente caótica, porque é o que eu tô sentindo hoje. Mas é o que funciona pra mim. Pelo Word eu já tinha tentado organizar isso tudo, não deu. Eu não consigo ficar copiando e colando parte sem ter uma visualização física das coisas, sabe? Eu preciso disso, eu preciso que seja diferentes cores, eu preciso conseguir ver. Então, é assim que eu funciono, não adianta. Pra estudar sempre foi assim, sabe? 1000 canetas coloridas e coisas pra eu poder diferenciar assuntos importantes e partes e dúvidas, matérias e tal. Então eu sempre fui assim. Não sei se vocês gostaram de ver esse tipo de organização. Depois eu vou comentando um pouco mais pra vocês a partir do processo, como ele vai acontecendo, né? Mas é isso, eu tô bem feliz, tô bem corrida, mas com certeza essa semana eu vou terminar Garota no Lago e eu não sei ainda qual é o próximo que eu vou pegar. Mas eu vou ler pelo menos um dos do mestrado que tem, que eu não vi qual é o próximo que tem que ler. E mais algum desses outros que eu ganhei, dos que eu comprei ainda no passado que eu não li. Os cachorros estão enlouquecidos aqui, tá difícil hoje. Mas é isso. Oi, gente, hoje é terça-feira e eu terminei agorinha A Garota do Lago. Ontem eu consegui ler bastante, assim, do que faltava de noite, me engrenou a leitura. Mas aí eu acabei dormindo tarde, então eu me atrasei um pouco no meu planejamento de hoje. Que eu planejei assim, hora por hora do dia, quase, mais ou menos. Tô uma hora atrasada, mas porque eu dormi um pouquinho a mais. Mas tá tudo certo, não tem problema não. Mas vai dar tudo certo. Eu gostei do livro, achei super interessante, gostei da história. É uma daquelas histórias que tu começa a ler e, assim, não para mais. A escrita do autor é muito fluida, muito boa, muito fácil, bem gostosa. Capítulos não são super longos, o que é ótimo, né? Bom, algumas partes da história, aqueles clássicos, né? Assim, uma história de thriller ou tipo investigação e coisa, que a gente fica tipo, gente, não faz sentido o personagem tá fazendo isso, sabe? E daí o personagem tá fazendo aquilo, daí é claro que aquilo vai dar algum problema pra alguém, mas pelo final, não vou dar spoiler, tá, juro, mas pro final ali a gente sabe que o personagem deve não fazer tal coisa ou sair de tal lugar, ou enfim, coloquem aqui a história que vocês quiserem, mas ele fica lá e ele faz mesmo assim, sabendo que tá errado, sabendo que vai dar ruim, sabendo que vai ser pego, ou sei lá, qualquer coisa assim. Então, assim, são coisas que eu já
que eu não fiquei mais, tipo, meu Deus, sai logo daí. É tipo, ai, que burra. Ai, gente, sei lá. Assim, são só essa partezinha que eu fiquei meio incomodada, mas na verdade, o desenrolar da história a partir desse ponto não era o que eu tava esperando. Então eu gostei bastante, me surpreendeu. Enfim, gostei bastante. Não é nada, assim, revolucionário, a não ser nessa parte que eu tô falando, né, que eu não vou comentar pra não dar spoiler, mas gostei bastante no fim. Eu não postei ainda a resenha, né, o que eu achei do The Darkman. Esqueci de postar semana passada, vou ver se eu faço hoje, pra postar daqui 2 dias o do Garota do Lago. Eu não vi ainda qual é o próximo livro que eu tenho que ler pro mestrado. Quer dizer, o próximo eu sei, e eu não vou ler porque eu já li uma partezinha pra uma outra parte do mestrado. E não é uma história que me prendeu, um jeito de escrita do autor que não gostei. Então, assim, não vou me forçar. Mas vou ver qual que é o próximo da lista então, porque depois eu não tenho que ficar lendo coisa tudo correndo e, né, atrasada. Mas quando eu descobrir, eu falo aqui pra vocês, vou ver por onde eu acho, por onde eu compro o livro, enfim. E daí não decidi ainda qual daqueles, aquela ali é a minha partezinha da estante de não lidos ainda, então eu não decidi ainda qual daqueles eu vou ler. Mas é isso, até depois. Ainda terça, acabei, né, de lembrar que eu mostrei pra vocês ontem o meu processo de organização de um enredo do livro, do mestrado, e eu não mostrei o final daquilo, porque não ficou aquele caos todo colado na minha mesa de post-it. Como eu falei, eu separei cada post-it, assim, pontos importantes da história, não que aquelas partes sejam os capítulos da história, só aquilo, não. Tem mais coisas no meio, mas assim, os pontos importantes do que tem que acontecer na história são esses post-its que estão separados por cor. Cada cor é um personagem, né? O ponto de vista de um personagem. Então, eu organizei, vou mostrar aqui pra você. Eu organizei assim, gente, eu funciono assim, tá? Eu organizei nessas folhas ali, a primeira parte, segunda parte, terceira parte. Não que o livro vai ser separado em partes, tá? Mas enfim, daí cada personagem tem uma cor e tem alguns comentários escritos do ladinho dos post-its, assim, pra coisas que eu preciso lembrar quando for escrever, ou coisas que eu tenho que mudar e tal. Tem várias outras páginas e coisas anotadas e post-its colados também, e nessas outras páginas tem algumas específicas, tem algumas páginas específicas de cada personagem e tal. Mas é assim que eu me organizo. Eu sou muito de escrever na mão. Eu tenho agenda, não é bem planner, né? Mas eu tenho agenda física de escrever na mão. Eu gosto de dar check nas coisas que eu termino, sabe? Nas tarefas que eu faço. Não sei, gente. Eu não consigo me organizar com Google Agendas, qualquer coisa assim que seja eletrônica. Eu sou uma véia, tá? E eu acho ótimo. É isso. Enfim, só queria mostrar pra vocês um pouquinho dessa organização de enredo do livro. Tô bem feliz, tô bem aliviada agora que eu consegui entender o que tava faltando na história, partes que eu precisava mudar, que não estavam fazendo sentido ou que não iam encaixar ao longo da história. Então mudei várias coisas, não coisas essenciais do livro, mas assim, como certas coisas acontecem e tal. Enfim, tô bem feliz, tô bem aliviada. Eu preciso sexta-feira, ou no máximo sábado, entregar uma boa parte pro mestrado lá. Então eu vou entregar todo esse enredo, essa plot, né, que a gente chama em inglês, digitado, já tá digitado, fiz ontem, por isso que eu fui dormir tarde, acordei mais tarde hoje, mas tá. E algumas cenas, capítulos que eu vou escrever ainda, então essa semana também tem que fazer isso, além de horrores de trabalho. Então, já tô me enrolando, já tô atrasada, vou trabalhar. Quinta-feira, dia 21. Vamos lá, é muito cedo de manhã, eu tô com a cara inchada ainda, mas pela minha tentativa de rotina nos últimos dias, eu percebi que, como eu tenho, né, que acordar cedo pra conseguir dar conta das coisas que eu tô fazendo, e ainda não estou conseguindo, vamos ver como as coisas vão andando nesses próximos dias. Eu percebi que acordo bem cedo, faço meu café e tiro aqui uma meia horinha pra ler, pra não ficar no celular, não olhar direto no computador, sabe? Porque eu tô ficando muito tempo na frente do computador por questões de trabalho e do mestrado também. Então, esse momentinho pra ler, a primeira coisa do dia, tá sendo muito, muito bom.
Meu café tá passando. E eu vim contar pra vocês o que eu tô lendo. Ontem eu terminei... Deixa eu ver. Não foi ontem que terminei. Ai, gente, já não sei mais. Eu comecei a ler o Com Sangue do King. Eu não tô com ele aqui porque eu esqueci no carro. Que ótimo, né? Esqueci ontem no carro o livro. Mas tá. Eu comecei a ler o Com Sangue do King. Já tá incrível. É um livro de contos. São 4 histórias. Todas parecem ser muito interessantes. Aqui, pelas mini sinopses ali, a que eu achei menos interessante seria a primeira. E eu comecei a ler do início o livro, porque não consigo começar do meio, num livro de contos não dá. Então eu comecei a primeira e tá bem interessante. Então tô gostando. Obviamente estou gostando da escrita, né? Porque é King, não dá pra errar. E tem um conto, uma das histórias que é a Com Sangue, que dá título ao livro, que é com a... Acabei de esquecer o nome da personagem, é claro. Esqueci. A Holly Gibney, lembrei. Holly Gibney é uma das personagens mais interessantes da trilogia do Mr. Mercedes do King. Ela também voltou em Outsider, apareceu um pouquinho. Então, agora ela está de volta, acho que resolvendo um caso, não sei direito. É isso, é o maior conto do livro. Os outros têm em média ali de umas 80 páginas, esse tem um pouco mais. Então é isso, tô lendo esse. E como ontem à noite eu esqueci o livro no carro e não ia, né, meia-noite lá embaixo pra buscar, eu peguei o Kindle pra ver qual era o próximo livro que eu tinha que ler pro mestrado. E são 2. Um que eu comecei a ler ontem, eu baixei uma prévia do livro pelo Kindle, mas ele tá barato, então eu vou comprar. Broken Harbor, da Tana French. Ele foi traduzido para Porto Inseguro. A premissa parece bem boa, é de um detetive que é fodão, ou pelo menos se acha o fodão, da divisão de homicídios. E tem um caso que meio que ninguém quer, e ele pega pra solucionar junto com um cara novo que acabou de entrar na divisão, que ele pode treinar da maneira que ele bem entender. E esse caso é o caso de uma família que é encontrada assassinada, o pai e 2 filhos, todos mortos a facadas, pelo que eu entendi. E a mãe foi levada direto para o hospital porque ela talvez sobreviva, não sabemos ainda. Eu li muito, muito pouquinho. A voz desse personagem é aquela coisa assim, ele é super arrogante porque ele se acha a melhor pessoa do mundo no trabalho dele, mas não é aquela coisa tipo, ai que saco esse cara mala, sabe? Então, pode ser interessante. Tô gostando. O outro livro que eu tenho que ler é The Tale of the Blue Bird, de uma autora que eu não vou nem tentar pronunciar o nome, mas eu vou deixar a capa aqui. Não sei se tem tradução no Brasil, mas o livro é bem curtinho, tem 120 e poucas páginas. E parece bem interessante também. Me parece bastante que é um pouco da pegada do Um Lugar Bem Longe Daqui. Tipo, uma coisa mais natureza, sei lá o que. Também vai ter alguma coisa de assassinato, algum crime. Então, vamos ver. Mas aquele eu ainda não consegui, não baixei. É isso por enquanto, vou ler um pouquinho, vou tomar meu café e vou começar meu dia. Oi galera, hoje é segunda-feira, dia 25? Pode ser. E eu tô finalizando esse vlog então com um recado e atualização das minhas leituras. Eu tô numa rotina caótica, tô trabalhando muitas e muitas e muitas horas por dia, acho que eu já comentei isso. Óbvio, não tô reclamando, porém, não tô conseguindo ler tanto, tá? É aquela rotininha que eu tentei estabelecer de acordar de manhã cedo e ler um pouquinho enquanto eu tomo minha xícara de café. Nos últimos 2 dias eu não fiz. Sim, tô trabalhando também final de semana, mas é só até o final de fevereiro. Então, por isso, acredito... Bom, não vou dizer que os vlogs vão ficar prejudicados, porque igual eu quero continuar lendo, né, tem que ler coisa pro mestrado e tal. Mas, assim, saibam que talvez os vlogs sejam um pouquinho mais curtos. Tá. Então, eu li um pouquinho, eu li um primeiro capítulo e uma parte do segundo capítulo do livro da Tana French, o Broken Harbor, que eu falei aqui qual que é o nome em português já, botei a capa. E tá bem legal.
Esse personagem, então, principal, que é o narrador, é o detetive que tá liderando a investigação desse crime que aconteceu. Só que assim, o interessante que eu tô gostando muito é o jeito que esse narrador funciona, sabe? O jeito que esse personagem pensa, porque ele é extremamente arrogante. Ele é muito... Assim, ele parece muito bom no trabalho dele, porque ele é super técnico, sei lá, e tá explicando, né, o trabalho pra um novato que tá chegando na unidade de homicídios agora. Mas, ao mesmo tempo que o cara é muito arrogante, eu tô presa nele. E não sei porque ele é, tipo... Ele tem um ar de babaca, mas ele não é um babaca. Ele é só, tipo, eu sei que eu sou muito bom no meu trabalho e ninguém vai me dizer o contrário, sabe? Não sei, o jeito como ele passa isso nas falas dele é, sei lá, dessa forma, mas me prende. Tô gostando. Mas tenho que dar uma engrenada a mais. Como eu tô trabalhando tantas horas e na frente do computador, eu não quero nem pegar uma tela depois, sabe? Então, pra mim, claro que o Kindle é muito diferente do que uma tela normal, né, de computador celular. Mas ainda assim, tem dias que eu tô tipo, ai, não quero nada disso. Então, eu também estou lendo Com Sangue, do King. Eu tô no primeiro conto ainda, são 4, né? Tô na página 37, recém. Peguei algumas poucas vezes pra ler. Não consegui pegar, assim, por tanto tempo pra ler. A história tá muito legal. E a história é bem recente. Na minha cabeça se passa muito antigamente, mas não. Ela é bem recente, ela é de 2004 ou 2008, não sei. E que esse guri que se chama Craig, ele trabalha desde criança na casa de um velho rico da cidade. E ele trabalha, assim, fazendo uma coisa e outra de jardinagem e lendo pra esse senhor aí. Esse cara é muito rico, ele já foi sei lá, trabalhava, né, na área financeira, imobiliária, sei lá o que, em Nova York. E daí foi pra essa cidadezinha. E o Craig uma hora dá um celular pra ele, porque esse cara não gosta de nada de tecnologias, porque ele fala que se eu tiver, eu vou, sabe, assistir a TV, eu vou ouvir o rádio, eu vou mexer no celular. Então ele não quer ficar preso a nada dessas coisas, mas o Craig dá um iPhone pra ele, com um salário lá, e ele tá agora, tipo, meu Deus, como assim, revolução do mundo, sei lá o quê. E tá, o nome do conto é O Telefone do Sr. Harrigan, que é esse cara aí. Algumas coisas que o Craig comenta aqui nesse conto já dá pra mais ou menos saber que rumo a história vai levar. Mas por enquanto tá tudo muito normal, tudo tranquilo. E tá muito gostoso ler o livro, fazia tempo que eu não li o livro de contos do King. Acho que eu vou gostar muito desse livro aqui de contos, a maioria dos de contos do King eu gosto bastante. E é isso. Um outro aviso que eu tinha para dar pra vocês é sobre a continuação do Projeto Catete, o livro 7, A Torre Negra, final da série. Eu ainda não tô preparada pra isso, mas tá. Eu falei que eu queria retomar, que eu ia tirar umas férias em janeiro e eu ia retomar agora em fevereiro. Só que com esse projeto que eu tô trabalhando agora, eu não vou conseguir me dedicar o quanto eu gostaria de me dedicar pro projeto. Por isso, eu tô adiando o início do retorno do Projeto Catete pra março, tá? Ali pelo finalzinho de fevereiro eu vou dar mais avisos, eu vou tentar já programar o livro, só não vou botar datas ainda, né, fazer a separação do livro, pra gente ter pelo menos uma ideia. Mas por enquanto é isso, então peço desculpas por adiar de novo, mas tô num momento de vida que tá muito legal, tô com um monte de projeto, um monte de coisa de trabalho, do mestrado também. Espero que vocês tenham gostado de ver aí o meu processo, mais ou menos, da escrita do enredo do livro. Mas é um momento que tem muita coisa acontecendo, mas ao mesmo tempo eu não quero deixar o canal de lado. Então, por isso eu tô tentando dar uma conciliada, tá? E já falei demais, então não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like, comentar, compartilhar com os amigos e me seguir lá no Instagram, @canal Respirando Letras. É isso aí, até o próximo vídeo então e beijão!